Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um estudo das instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O nosso tema é o vocabulário espírita. Estamos começando o nosso programa Principiante Espírita na live das 12, que é onde a gente estuda aqui uma variedade de obras resumidas de Kardec para nos apropriarmos do conteúdo espírita. Pedindo a você que chega por aqui, se quiser e puder, nos apoie pelo Pix ou se torne membro, caso não queira. Se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, curta, comente e compartilhe os vídeos nas redes sociais para nos ajudar aí a formar a comunidade aqui de estudos do YouTube, além também da gente espalhar esse conteúdo pelas ondas da internet, se você achar que é relevante, obviamente. Tem aqui ao meu lado ele, Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Laurex. Obrigado, Beto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Para você que está nos assistindo, seja qual horário for, também seja bem-vindo e desejamos aí tudo de bom para vocês. Beto, dentro desse estudo, né, do vocabulário espírita, é engraçado que você vai vendo que tem algumas significações que elas podem parecer semelhantes, mas que têm um valor no entendimento que são diferentes. Por exemplo, nós tratamos no estudo anterior do significado da palavra demônio. Vamos agora entrar no outro que, ao meu sentir, se eu não estudasse aqui, falar, mas é a mesma coisa, que é o que nós vamos tratar agora e que tem uma diferença sutil e que merece ser observado. Beto? Vamos a ela, Lauren. Vocabulário espírita, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Kardec, então, nos instruindo para nos entendermos quanto às palavras, seus significados. Nós vamos, então, para Deus, né, Lauren? Volta aí um pouquinho que nós vamos passar por Deus, né? Tem demonomania e antes tem Deus. Se não tiver aí, Lauren, dá uma olhadinha para ver se você tem Deus aí, que está entre demonomania e diabo aqui no meu. Talvez o seu esteja no próximo aí. Depois... Não. Depois de diabo aí, você não tem Deus aí? Isso. Na minha ordem aqui, Lauren, Deus está antes, tá? Então depois eu volto aí no diabo que estava anterior. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. Princípio espírita, né, Laurinho? E aqui, obviamente, uma vez mais, a gente tem que lembrar que nenhum desses atributos pode conflitar com nada do conteúdo do espiritismo. Se a gente percebe que a gente discorda dos atributos, a gente tem uma compreensão equivocada e rasa de Deus, segundo o espiritismo, gente, segundo o espiritualismo racional, segundo a ideia de existência de Deus, segundo o que foi construído muito antes do espiritismo. Nós estamos falando aqui de filosofia clássica da mais alta qualidade. Então, Deus tem todos esses atributos. É um princípio espírita. Os princípios espíritas não podem se conflitar, senão perde a força que tem o espiritismo. A força do espiritismo está na unidade dos seus princípios. Então, quando eu penso em reencarnação, quando eu penso na imortalidade da alma, quando eu penso no espírito sendo criado simples e ignorante para perpetuamente evoluir, ora, eu estou em consonância com todos esses atributos de Deus.
Essa que é a diferença nossa para a gente avaliar as religiões ancestrais e os seus conteúdos. Vamos para, então, no anterior, Laurinho, que seria, então, o diabo. 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 Do grego, diabolos, delator, acusador, maldizente, caluniador. Essa criatura é o diabo, né, Laurinho? É diferente, ele é um acusador, ele é um maldizente, ele é um caluniador. Mas essa criatura é um demônio, não, ele é um ser mau, ele é uma pessoa ruim, mau. Tem relação? Tem relação. Mas, nós estamos no campo da crença vulgar. Porque para a raiz da palavra demônio, poderia ser bom e poderia ser mal, né, Laurinho? Agora, esse aqui que é o diabo, não. Esse é o demônio-diabo. Você é um diabo, demônio, um demônio-diabo. Porque raça ruim, credo. Segundo a crença vulgar, Laurinho, é um ser real, é um anjo rebelde e seria o chefe de todos os demônios. E que tem um poder bastante grande para lutar contra o próprio Deus. Mas aqui eu queria dizer o seguinte. Na crença vulgar, ele está lá no campo de pensar que demônio seria só um ser malévolo, votado para o mal e criado para o mal. Seria o exército do diabo. Certo, Laurinho? Então, na crença vulgar. Porque na crença ancestral, onde a palavra demônio foi utilizada, essa crença que não serviria. Ela só serve na crença vulgar. Ela só serve para a língua moderna. Ela não serve para a compreensão do que seria demônio para os estudiosos primitivos do mundo espiritual que atribuíam aos seres espirituais, bons ou maus, serem chamados, denominados de demônios. E aí prossegue. Ele tem um poder bastante grande para lutar contra o próprio Deus, Laurinho. E coisa, hein? E tem gente que acredita nisso, né? Mas aí não está contra aqueles atributos que a gente acabou de falar? Pois eu vou te ouvir aí. Ele conhece nossos pensamentos mais secretos. Ele insufla todas as mais paixões e toma todas as formas para nos induzir ao mal. Isso na crença vulgar. Agora, Laurinho, e nós, hein? Conforme a doutrina dos espíritos sobre os demônios, o diabo é a personificação do mal. Segundo a doutrina dos espíritos, demônios, sobre os demônios, o diabo é a personificação do mal. Mas é um ser alegórico, resumindo em si todas as paixões más dos espíritos imperfeitos. Ele está mais para um grupo de espírito, né, Laurinho, que pode ser denominado como tal, e aí a gente iria lá para a 9ª classe da escala espírita, por exemplo, mas numa alegoria. Da mesma forma que os povos da antiguidade davam às suas divindades alegóricas atributos especiais, ao tempo, uma foice de cegar, uma ampulheta, asas e a figura de um ancião, à fortuna, uma venda sobre os olhos e uma roda sobre um pé, etc. Igualmente, o diabo teve que ser representado sobre os traços característicos da baixeza de inclinações. Os chifres e a cauda são os emblemas da bestialidade, isto é, da brutalidade, das paixões animais, Laurinho, mas muito mais da paixão animal, voltado até, digamos aí, para a saciedade dos 5 sentidos, Laurex. E criaram-se tantos nomes, Beelzebub, foram criando uma série de nomes para poder atribuir a essa criatura. O que chama a atenção, o Beto leu agora há pouco os atributos da divindade, que é um deles. Deus é único. Outro, todo-poderoso. Então, se eu acreditar que há um ser que é o chefe de espíritos maus, de demônios, como é conhecido na crença vulgar, e essa criatura, ele tem poder
que equivale ao de Deus, que ele pode ali desafiar Deus, então logo ele é um Deus também. Então não condiz com os princípios da doutrina espírita. Doutrina espírita é Deus é a inteligência suprema, causa primeira. Ponto. Ponto. E um dos princípios que tem que ficar claro para nós é que é a imutabilidade. Deus, ele não sofre vicissitudes, ele não tem nessa assim, hoje eu acordei um pouquinho angustiado, um pouquinho nervoso. Deus é a bondade infinita. Então, qualquer lugar que nós estivermos nesse imenso universo, infinito universo, a bondade de Deus está ali, não tem altos e baixos. Então, nós precisamos meditar sobre isso, porque geralmente trazemos Deus para a nossa personalidade. Então, se eu julgo que eu amanheço nervoso, irritado, querendo vingar-me, enfim, Deus também deve ser assim. Né? E aí a gente acabou se criando a ideia de um ser, esse diabo, chefe da galera lá dos demônios, para poder degladiar contra Deus, né? Que é aquela luta, aquela dualidade, a luta do bem contra o mal, que isso na doutrina espírita a gente não sabe que não existe, porque Deus é único e temos ali os seus atributos todos que já foram lidos. Mas e levar em consideração também que nós temos uma herança mitológica, né? Uma influência dos romanos, uma influência dos gregos, uma influência do próprio povo hebreu, que, né, tinha ali as suas crenças, o seu pouco conhecimento, né? E tudo isso influencia. Né? Por exemplo, quem vai conseguir pintar um paraíso, conforme a gente imagina, um local de felicidade? Nenhum de nós, porque nós não conhecemos isso. Agora pede para poder desenhar um ambiente de sofrimento, um verdadeiro inferno. Vão desenhar e muito de todas as formas que puder imaginar, porque é aquilo que a gente ainda compreende. Então, essa ideia do diabo, essa forma alegórica, é muito também em função dessa herança mitológica que nós trazemos de geração em geração. Beto? Da nossa própria ancestralidade, né, Laurinha? Então, o que a gente precisa se livrar também e expurgar também esses conhecimentos equivocados, trocando por novos conhecimentos. E daqui a 1000 anos, 10.000 anos, né, Laurinha? Nós também estaremos trocando esse conhecimento que a gente até está achando que está ótimo, né? Que está palatável, por outros que vão substituir, a gente vai falar assim, nossa, como a gente era bem mitológico naquela época, né? E hoje nós estamos achando que somos bem racionais, mas o conhecimento é isso. A evolução do espírito ela é perpétua e contínua, como a gente falou. No próximo tópico aqui, Laurinha, tem as dríades, que seriam as ramadríades, mas nós vamos ver isso lá no momento oportuno e depois a gente retorna para dizer que nós estamos referindo a essas mesmas palavras, né? Porque na prática aqui nós estamos no mesmo campo dos demônios, dessas criaturas aí, como é o caso dos duendes, que seriam então espíritos travessos, espécies de trasgos, mais traquinas do que maus, que pertencem à classe dos espíritos levianos, estamos dos espíritos imperfeitos. E ele pede para a gente ir lá e ver trasgos, depois a gente vê aqui na doutrina, mas nós vamos para a acepção da palavra, né? Que seria um demônio caseiro que supostamente derruba objetos, móveis, louças, vidros, faz ruídos e outras diabruras. É o duende, o fradinho da mão furada, e também pode ser uma palavra que você vai se referir para uma pessoa também travessa, espirituosa, suciosa ou traquina, né, Laurinha? Tem muita criança desse naipe aí, mas também tem espírito para dar com pau dessa natureza. Que seriam quem, hein, Laurinha? Seriam zombeteiros, barulhentos, né? A gente até já falou aqui como se livrar dos espíritos barulhentos, né, Laurex? Verdade. São espíritos que causam esses fenômenos de efeitos físicos, né? E que podem se comunicar também, se divertindo com a crença da pessoa, né? A inocência, a falta de conhecimento, e ali
trazendo informações muitas das vezes falsas, no sentido de rir da criatura, né? O Beto lembrou bem, fizemos aí um estudo sobre como se livrar dessas criaturas, que é realmente confrontando, né? E confrontando no sentido de desafiando, faça de novo, dê ordens para ele, comece a mandar nele para você ver, para ele perceber que você não tem medo, que você não dá nenhuma moral para ele, pelo contrário, você quer dominá-lo, ele vai ver que está perdendo tempo e ele vai buscar outro lugar qualquer para azucrinar. E muitas das vezes é assim que as crianças procedem. Se você começar a ser mais firme, desafiando, ela perde ali o encanto de fazer aquelas travessuras, né? Precisa sempre ter esse olhar, fazendo uma comparação boba aqui. Então, são espíritos que necessariamente não são maus, mas que causam, sim, um furdunço danado, principalmente quando a pessoa tem medo, né? Nós vamos encontrar nas revistas espíritas vários artigos de fenômenos de efeitos físicos desses chamados duendes aí, Beto. Que depois a gente vai ver, né, Laurinha, a mesma origem daquela palavra dríades ou ramadríades, né? Que tem a ver com árvore, com os druidas, né? E que elas nasciam e morriam, etc. Mas elas nasciam e morriam com as árvores. Mas aí você falou de efeitos físicos, né? Elas seriam, na verdade, espíritos que estavam usando as árvores para fazer esses fenômenos aí que você mencionou agora anteriormente. Mas é isso, Laurinho. A gente fica por aqui e depois a gente volta no próximo encontro para falar sobre a emancipação da alma, encarnação, erraticidade, se der tempo, a escala espírita, né? Então eu devolvo para você para fazer o encerramento conforme de costume. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá. Muito bom, Beto Ramos, obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo agora. E, como sempre, aquele lembrete, aquele convite, às 18 horas, o nosso estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Encontro marcado, hein, pessoal? Até lá. Fiquem com Deus.